Padre Pio viu de longe uma vocação que iria se cumprir. Essa faz parte da leitura de consciências, do profetismo, das previsões do Padre Pio. Olá, amigos e amigas da Associação Regina Filha, meu nome é Odair Gutierrez e esse é o programa Padre Pio. Hoje nós vamos contar essa história maravilhosa aqui de uma vocação que poderia ter se perdido, mas o Padre Pio sequestrou, como nós usamos em nosso programa da manhã, esse termo. Mas eu queria, antes de mais nada, lembrá-los o que eu já falei de manhã. Está acabando. Essa foto aqui, é para cá, cara. Eu tenho que... Essa foto maravilhosa que nós estamos distribuindo de graça. Basta ligar para o 0800 006 1223. Também telefonema de graça. Se você estiver assistindo no celular, você vai lá na descrição do canal, naquela parte ali, mostrar mais, etc. Já tem um link. Quando você clica no link, ele já faz a ligação. Então é muito fácil você pedir. Só não pede mesmo quem não quer. Ou quem fica desconfiado, vão me cobrar alguma coisa. Não tem isso. A foto, essa estampa do Padre Pio, já está benta, não se pode vender material bento, certo? Isso é simonia. O pecado chama simonia. Então, o que você, na hora que você ligar, o pessoal vai te perguntar, você já está inscrito no nosso canal? Então inscreva-se antes e acione o sininho. E quem está chegando pela primeira vez, ao fazer isso, já é incluído na missa da próxima quinta-feira, nas intenções da missa da próxima quinta-feira, e com todas as pessoas com quem você compartilhar qualquer vídeo do programa Padre Pio, de preferência até, você estará incluindo as pessoas compartilhadas nessa missa. Tem gente que compartilha pelo WhatsApp, outros pelo Facebook. Não interessa que às vezes a pessoa não vê, ou ela vê que foi compartilhado, assim mesmo ela estará incluída nas intenções dessa missa. Olha que não é brincadeira o que a gente pode fazer de apostolado. Não deixe de dar o seu like aqui, para que também o canal apareça mais. Eu queria dizer para vocês que o YouTube mudou a política de aviso, de notificações, etc. Então é muito importante que vocês sigam algumas regrinhas que nós vamos publicar aqui para poderem ser avisados. Mas também na descrição do canal existe um link para que você inscreva o seu e-mail e o seu nome. Então, imediatamente, quando sai vídeo novo, você recebe um e-mail na sua caixa de e-mail, dá uma olhadinha no spam para ver se não foi parar lá, avisando que tem vídeo novo. Então, você não perde nada, tá bom? E vamos lá para essa história maravilhosa, também tirada do livro do padre Marcelino e Azenzanira. Esse padre Marcelino é fantástico, ele conviveu com o Padre Pio, né? Então ele tem coisas que não acabam mais. Então ele conta o seguinte fato: durante a Segunda Guerra Mundial, após o armistício de setembro de 1943, enquanto os alemães retiravam-se rumo ao norte, a linha de frente chegou em Irpina. No final do mesmo mês, alguns departamentos de soldados aliados acamparam no jardim do convento dos Capuchinhos de Montefusco. Eles não queriam saber, né? Acamparam dentro do convento. Uma noite, aviões alemães bombardearam essas posições inimigas, ou seja, eles ficaram lá dentro do convento achando que lá o alemão não ia bombardear. O resultado, bombardeou o convento. Bom, os religiosos refugiaram-se na adega e salvaram-se. Mas, na manhã seguinte, os jovens clérigos estudantes de filosofia, assustados, resolveram afastar-se da linha de fogo. Ficaram com medo.
Muita gente faz discurso sobre heroísmo, mas na hora H não é brincadeira, não. Ser herói não é brincadeira. Assim, sem ter a licença dos superiores, sem a licença dos superiores, atenção, atenção, Padre Pio, que era obediente nas menores coisinhas, ele chegava a ser escrupulosamente obediente, mas esses clérigos lá do convento de Montefusco, sem licença dos superiores, alguns foram rumo a conventos próximos e outros rumo às suas cidades de origem para alcançar as famílias. Voltaram para as famílias. Assim que o padre provincial Agostinho de São Marco em Lames, que, aliás, foi grande confessor e diretor espiritual do Padre Pio, assim que ele soube disso, decidiu, e bem decidido, que os estudantes que tinham promovido a iniciativa deviam ser expulsos da ordem. Olha que coisa fantástica, né? Aliás, tem um fato do Padre Pio que mostraram para ele, logo depois do Concílio Vaticano II, que tinha saído a norma de que os capuchinhos poderiam não utilizar o hábito capuchinho, mas usar roupas clericais, enfim, não de acordo com o hábito, etc. Ele disse, manda embora todo mundo. Ah, não, ele perguntou por que não querem usar. É porque hoje em dia os jovens têm mais dificuldade com o hábito capuchinho, alguns têm vergonha. Ele falou, vergonha do hábito do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Pai, São Francisco. Ele falou, manda embora essa gente, porque nosso Senhor Jesus Cristo não precisa de pessoas que tenham vergonha dele. Olha só. Hã? Não queria ser padre hoje em dia, não. Bom, vamos lá. Então, eles fugiram e foram expulsos da ordem. Acabou. Entre eles, estava indicado o nome de Frei, um que era Frei já, Terêncio Farina. Ele era Frei, mas não era ainda padre. Claro, ele estava monge. Mesmo se ele, arrependido, tinha voltado ao convento no mesmo dia da fuga. Ele fugiu, mas voltou no mesmo dia. Olha só como a coisa era severa. Mesmo assim, foi mandado embora, expulso. O diretor, padre Carmelo de Cessano, comunicou-lhe a decisão dos superiores e ele foi mandado de volta para casa. Ele encaminhou-se melancolicamente para Foggia, num caminhão militar americano. Mas, uma vez chegado na sua região, em vez de continuar para Cerignola, dirigiu-se para San Giovanni Rotondo, sentindo num momento tão difícil da sua vida a forte necessidade de pedir a proteção do Padre Pio. Olha, e ele acertou quando ele fez isso, vocês vão ver aqui. Chegou no convento, o Padre Pio jamais ia contrariar uma ordem do superior, hein? Jamais. Jamais. Não pense que o Padre Pio passou a mão na cabeça e falou, meu filho, fica aí que eu vou dar um jeitinho, vou falar com o superior aí, quem sabe, como você voltou no mesmo dia lá para o convento, ele vai quebrar seu galho, né? Não, ele não podia ter saído do convento. Essa que é a verdade. Chegou no convento de São Giovanni Rotondo por volta das 11 horas da manhã, quando o Padre Pio tinha acabado de confessar às mulheres. Tinha um horário para as mulheres, um horário para os homens, né? E já se havia recolhido na cela número 5. Ele começava o dia dele muito cedo. Aliás, o dia dele começava às 2h30 da manhã, quando ele se preparava para rezar a missa das 5. Olha como ele levava a sério a preparação para a celebração da Santa Missa, hein? Que coisa impressionante. Bom, mas às 11 horas, para ele, portanto, já era tardíssimo. E acho que era a hora que tinha um intervalozinho, logo depois vinha o almoço, etc. E ele estava recolhido na cela número 5, que, aliás, eu tive a graça de conhecer, de entrar nessa cela número 5, de venerar o coração do Padre Pio, que está lá incorrupto, dentro de um escrínio, não, dentro de quase um cofre, né? Mas é uma âmbula, um relicário trancado a 7 chaves, mas que a bondade do padre Carlo Laborda, que é o atual guardião do convento, né?
teve a bondade de abrir para nós, eu e os que estavam ali comigo, venerarmos o coração do Padre Pio. Isso foi na cela número 5, onde tem também, onde ele recebeu também a transverberação, né, que um anjo aparece com uma lança e penetra o coração dele. Foi onde ele ficou deitado depois disso, que ele ficou exausto depois dessa aparição. E foi onde o padre Carlos deixou que nós colocássemos debaixo do travesseiro do Padre Pio todos os pedidos dos filhos protegidos do Padre Pio. Porque os filhos protegidos do Padre Pio têm acesso livre ao correio do Padre Pio. E todas essas mensagens do correio do Padre Pio, de tempos em tempos, elas são impressas, são encadernadas, lacradas, e são levadas para São Giovanni Rotondo, onde elas ficam debaixo do corpo incorrupto do Padre Pio. Dessa vez, o guardião nos fez esse presente. Ele falou: tá bom, eu vou colocar no corpo, mas agora eu vou deixar aqui, debaixo do travesseiro do Padre Pio, e quando for a hora do terço, às 18 horas, eu levo esses pedidos para colocar embaixo da urna do Padre Pio. Olha só a vantagem de ser filho protegido do Padre Pio. Esse ano, por causa da pandemia, nós não fomos lá ainda. Mas o Padre Pio, acho que não precisa que a gente leve. É simbólico nós levarmos tudo impresso, tal. Acho que é fantástico isso aí. Mas o Padre Pio, quando vocês já começam a escrever no correio do Padre Pio, na capelinha do Padre Pio, que vocês podem ver aqui embaixo, ele provavelmente já está lendo. Provavelmente não, é certo que já está lendo, né? Mas assim que a pandemia, os voos voltarem, eu não sei como é que está essa situação, parece que final de setembro, novembro, começam a ter os voos internacionais, aí nós vamos providenciar uma ida lá a São Giovanni Rotondo para levar esse correio. Ou damos um jeito de mandar para lá, vamos ver o que é possível fazer, né? Mas vai. Então, lá foi ele. Eu estou ainda falando do Frei, como é que é o nome dele? Do Frei Terêncio Farina, que foi conversar com o Padre Pio depois de ser expulso do convento, lá de convento, como chamava, o convento dele, Montefusco, os capuchinhos. Por quê? Porque ele saiu junto com... Eu estou repetindo um pouquinho, porque alguns chegam atrasados, porque eles saíram do convento sem autorização dos superiores, de medo de levar uma bomba na cabeça lá dos alemães. Bom, o Padre Pio já estava nessa cela 5 que eu descrevi para vocês, né? Lá também e tem uma camisa enorme do Padre Pio manchada de sangue no ombro, né? Eram várias camisas que ele tinha que trocar, etc, etc. E um fragmento está ali atrás. Ó. Aquilo que vocês veem branquinho assim é um pedaço da camisa do Padre Pio que eu ganhei de presente do Padre Carlo Laborda e que tem sangue do Padre Pio marcado ali naquela... É uma relíquia, portanto, direta, né? Como se chama, porque tem o sangue do Padre Pio ali, né? E é diante dessa relíquia que todos os dias eu rezo meu rosário e rezo por todos os filhos protegidos do Padre Pio e rezo por todos aqueles que me pedem orações, aqueles para quem eu prometo orações, etc. De modo que é uma graça muito grande ter algo do Padre Pio tão pertinho aqui da gente, né? Então, voltamos para a cela número 5, senão vão dizer, o senhor enrola demais, o senhor fala muito. Bom, então, quem lhe abriu a cela foi o padre Pietro Tartaglia, que estava de passagem para cumprimentar o Padre Pio, antes de ir para Roma inscrever-se na Faculdade de Direito Canônico da Universidade Gregoriana de Roma. O jovem clérigo comoveu-se quando recebeu o abraço do Padre Pio e, com as lágrimas nos olhos, manifestou toda a dor e a tristeza que sentia por ter de abandonar as vestes de São Francisco. Deve ser duro, hein? Deve ser duro uma coisa dessa. Meu Deus. Sentindo muito forte dentro de si a vocação para a vida religiosa e para o sacerdócio, não podia deixar tudo com facilidade. Mas desobedeceu.
O Padre Pio ouviu, não mostrando nenhuma preocupação, e no fim, sorrindo, lhe disse: olha que bonito. Os seus superiores dizem que você deve voltar para casa? O outro disse: sim, então você deve obedecer. O Padre Pio não abria a mão da obediência. Não abria a mão da obediência. Você deve obedecer. Voltar junto à família não significa renunciar à própria vocação. Quer dizer, se você tem essa vocação, você vai perseverar lá. Sabe, o Padre Pio diz, eu também passei anos em casa, mas fiquei na ordem. Porque o Padre Pio era mandado para a família dele por causa que a situação de saúde dele era tão precária que lá no convento eles não tinham condições de manter o Padre Pio, mandavam para a família. Né? Mas fiquei na ordem. Vai tranquilo que você ainda vai ser sacerdote. Era uma profecia que ele estava fazendo. Ele percebeu naquela alma um arrependimento fantástico. Ele percebeu quanto aquela alma estava triste de ter cometido aquela desobediência, como aquela alma estava triste de abandonar o hábito de São Francisco. Que coisa linda, né? Lindo demais. Confortado pelas palavras do santo, o pobre exilado Frei Terêncio ia para Serinhola, sua cidade natal. Mas antes de ir para casa, passou pelo convento e contou tudo que tinha a conversa para o padre Guardião, que é o superior do convento. Padre Paulino de Casa Calenda, homem bom e com coração cheio de misericórdia. O seu caso foi referindo também o encontro com o Padre Pio. Então ele passou e falou, olha, fui expulso, etc. E tal. Mas também o superior aqui não passou a mão na cabeça dele, não. Cumpre. Aquele bom frade que conhecia o valor das palavras do nosso santo co-irmão, tendo passado alguns anos com ele em San Giovanni Rotondo, disse, ou seja, o padre Paulino, que era o guardião da época, disse para o Frei Terêncio, para o rapaz, Padre Pio disse que você pode ficar tranquilo com sua família, então faça como ele diz. O Padre Pio sabe o que ele aconselha. Aliás, conselhos do Padre Pio.com.br, entrem lá, minha gente. Eu peço conselho todo dia, meu Deus, sai cada coisa, às vezes sai uns apertos assim, que a gente lê e fala, olha lá, Padre Pio pegou uma coisa aqui danada em mim, né? E às vezes saem maravilhas que nos consolam, etc. Tem que ter coragem. Coloquem lá o seu nome, seu e-mail, você vai receber no e-mail. É totalmente privado. O conselho que o Padre Pio vai escolher entre milhares que estão lá rodando no sistema, né? O Padre Pio escolhe um conselho para você, porque o sistema roda aleatoriamente. Então, peça para o Padre Pio um conselho todo dia. Bom, Padre Pio disse que você pode ficar tranquilo com sua família, então faça como ele disse. O jovem ouviu o conselho e, com serenidade, alcançou sua família em casa. Depois de cerca de um ano, em novembro de 1944, Padre Paulino foi nomeado padre provincial da província religiosa de Foggia, ou seja, ele passou a ser o superior-geral da província inteira, e não apenas de São Giovanni Rotondo. Frade Terêncio voltou ao convento, terminou os estudos, foi ordenado sacerdote no dia 27 de março de 1949, ou seja, 5 anos depois de que o padre Paulino assumiu a província. Né? E em novembro, olha que bonita a coisa, como Nossa Senhora teve pena dele e deu para ele um sacrifício, uma graça, para ele se redimir daquela desobediência. Né? E em novembro, partiu para a missão que os capuchinhos da sua província tinham na África. Foi mandado para a África. Não deve ter sido uma vida fácil, não. Naqueles tempos. Ficar na Europa devia ser bem melhor, né? Mas lá foi ele. Passou 22 anos entre Eritreia e a Etiópia. Bom, eu achei que Eritreia e Etiópia eram a mesma coisa. Aqui está
É a mesma coisa, quer dizer, que Etiópia é o nome certo, Eritreia foi o nome que os comunistas deram depois que tomaram Eritreia. Talvez eles tenham dividido o país, uma parte ficou Eritreia, outra parte Etiópia. E junto, ele ficou 22 anos ali, entre Eritreia e Etiópia, com os co-irmãos de Milão e no Ciad, dedicando-se ao apostolado entre os mais pobres e necessitados. Olha que vida dura que ele levou, né? O que custou essa desobediência? E o padre Azesaniro termina esse capítulo assim: Padre Pio tinha visto longe. Padre Pio tinha visto tudo o que ia acontecer. Tinha visto toda a misericórdia de Deus com aquela alma, tinha visto as durezas que ele ainda ia enfrentar, e o Padre Pio encheu ele de esperança. Que o Padre Pio também nos encha de esperança na nossa vida, né? Nas durezas da nossa vida, nas infidelidades principalmente, né? Que a gente tenha aquela graça que São Pedro recebeu de chorar ao resto da vida pela negação que ele fez de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Dizem que ele tinha 2 sulcos no rosto, de tanto que ele chorava de arrependimento. Que nós também tenhamos isso em relação aos nossos pecados, em relação às nossas infidelidades, em relação a tudo aquilo que o Padre Pio pede da gente, que a Santa Igreja pede da gente, Nossa Senhora pede da gente, nosso Senhor Jesus Cristo, e a gente, infelizmente, não faz, desobedece. Bom, meus amigos, eu fico por aqui, deixando vocês com a Ave Maria, um por todos, todos por um, e a segunda bênção de hoje do Padre Pio. Salve Maria e até amanhã. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.